Olá, porque dormir bem muda tudo na nossa vida. E é sobre isso que a gente vai falar. Fica até o fim, porque no final eu vou trazer estratégias maravilhosas que eu tenho certeza que vai te ajudar a você ter um sono de qualidade. E vamos ver por que dormir é tão simples, mas por que a maioria das pessoas não tem sono de qualidade. E é sobre isso que a gente vai explicar. E quando você não dorme bem, o que acontece? O dia seguinte já começa tudo atrapalhado. Você pode concordar comigo, quem não dorme bem no dia seguinte geralmente está sem energia, disposição, o seu humor alterado, você não consegue ter os rendimentos e você pode comparar com os dias que você tem um sono de qualidade. Então, nós vamos ver passo a passo sobre isso e a importância da qualidade do sono. O sono é um dos principais pilares para uma qualidade de vida saudável. Então, para a saúde, não abra mão de um sono de qualidade. Inclusive, é um pilar importantíssimo para quem quer emagrecer, porque quando você não dorme bem, todas as suas escolhas tendem a ser erradas a nível de alimentação. Inclusive, você se torna um ser mais reativo no dia seguinte, tendendo inclusive prejudicar no desempenho do seu trabalho, diminui o foco, a clareza mental, e isso te traz irritabilidade, até o resultado final do dia vão ser prejudicados simplesmente porque a noite anterior não foi de qualidade o sono que você merecia. Portanto, use essa força a seu favor. E a gente vai ver isso, porque dormir bem e acordar cedo e dormir sempre no mesmo horário faz tanta diferença para a gente. Eu mesma, todos os dias, eu me considero uma pessoa que durmo muito bem. Então, sempre durmo no mesmo horário e acordo pela manhã no mesmo horário. Em geral, eu vou para academia, vou para fazer minhas atividades físicas 6 horas da manhã. E o intervalo entre a última alimentação e o café da manhã é de 12 a 14 horas. E eu estou sempre com disposição para minhas atividades físicas. Isso seria impossível se eu não tivesse um sono de qualidade. E essa é a diferença que transforma o dia das pessoas que dormem bem para as pessoas que não fizeram a higiene do sono e não dormem bem. E passa o dia se arrastando e sem energia, sem disposição. E no final, muitas coisas da vida dela que ela tinha determinado para aquele dia fica sem realizar. Você quer isso para você? Então vamos aprender a colocar esse pilar do sono como um pilar primordial na nossa saúde. E por que o sono é tão importante? Ele é algo natural na vida do ser humano. O sono, o dormir, acontece na maioria das espécies, se não todas as espécies devem dormir. E o que é importante que você entenda, que é uma bateria natural. Lembre-se que se você não carregar os seus aparelhos eletrônicos, como o celular, ele não vai funcionar. E o nosso sono é nossa bateria natural, biológica, nosso ciclo circadiano, a hora que a gente dorme, a hora que a gente acorda. Isso deve ter um ciclo bem equilibrado e de qualidade para a gente ter uma qualidade de vida. E o que acontece durante o sono? Essa é a hora que o corpo se recupera. Se um dia tem 24 horas, nós sabemos que um terço desse dia, de 7 a 8 horas por noite, a gente tem que dormir. Então, para que os 2 terços sejam de qualidade, efetivos na nossa vida, a gente tem que garantir que esse terço, essas 7 a 8 horas, restabeleça o nosso corpo. Então, é no sono que o nosso corpo se recupera, as emoções se equilibram, os hormônios se organizam, se ajustam e, portanto, se isso não acontece, você não tem um sono,
você não acorda motivada no dia seguinte. Te falta energia, te falta clareza mental, te falta foco, te falta disposição para ter bons relacionamentos e o estresse pode tomar conta do seu dia. Então, se você quer ter um dia produtivo, com boas escolhas, você precisa ter atenção a essas 7 a 8 horas de dormida por dia e que seja de qualidade. Acordar cansada, sem energia, vai atrapalhar os teus 2/3 de horas do dia que é para você tornar a sua vida de qualidade, com alegria, disposição, viver com abundância. Só é possível se você se recuperou durante a noite. E eu tenho essa experiência. Eu, como qualquer pessoa normal, pode ter um dia que não dorme bem. E o que que acontece? Principalmente na alimentação. Como a gente viu que todo esse desequilíbrio hormonal, inclusive entre a leptina e a grelina, que são os hormônios que controlam a nossa fome e a nossa saciedade, os hormônios que controlam o nosso humor. Então, tudo isso vai contribuir para eu ter um dia difícil. E o que que acontece? Nosso corpo pede por energia. Ele tende a buscar recompensa, a se compensar de alguma forma. E sabe como? Na maioria das vezes, buscando alimento com muito gás. Alimento com muita gordura, açúcar e sal. É muito difícil você controlar quando você não dormiu bem. Então, quando você se perceber que está buscando por muitas comidas, com muito gás, gordura, açúcar e sal, pode ser um alerta para um sono de pouca qualidade. E no trabalho, quando você percebe que a sua produtividade está caindo, as suas ideias elas não fluem, a sua concentração está em baixa e as suas tarefas que são bem simples, elas parecem pesadas demais. Tudo isso pode estar te indicando, pode ser um alerta para você se despertar, para ter intencionalidade na sua dormida. Atenção, verificar realmente o que é que está acontecendo com você durante o dia, se você está fazendo a higiene do sono, está contribuindo para que você tenha um sono de qualidade. Que, afinal de contas, nós podemos influenciar a um sono de qualidade, com comportamentos eficazes que contribuem para a gente dormir bem. Os ciclos do sono, a gente, para ter uma qualidade de vida, os ciclos do sono e qualidade de vida, eles estão assim, olha, de igualdade. Ciclos do sono bem estabelecidos é igual uma vida com qualidade. Então, por isso que o sono acontece em fases. Nós temos a fase de sono profundo, que vai ajudar na restauração do nosso organismo. É a nossa faxina. Então, atenção em a gente garantir, durante a nossa noite, um sono profundo. E além disso, fortalece a nossa imunidade. E a ciência já prova que pessoas que têm um sono de qualidade, elas têm menos chance de terem doenças. Então, a sua imunidade está mais forte e isso contribui para mais saúde. Então, ciclos dos sonos com qualidade é igual a uma pessoa com mais imunidade e mais saúde. E durante os ciclos do sono, a gente também tem um ciclo do sono REM, que é a fase do sono que o cérebro processa nossas emoções, a memória. E nós temos de 4 a 6 ciclos do sono durante a noite. E é muito importante que esses ciclos não sejam cortados, para que aconteça de fato toda a recuperação do nosso corpo, toda essa faxina, que haja essa consolidação de memórias, que haja equilíbrio das emoções. Então, garantir esses ciclos do sono é igual a qualidade de vida. Estudos mostram que pessoas que não dormiram de 7 a 8 horas,
elas apresentavam prejuízo na sua memória e na qualidade das suas emoções. Em relação às pessoas que dormiam de 7 a 8 horas. E verificou também que muitas pessoas diziam estar ok, estavam bem durante o dia. Mas por não ter dormido esse tempo, 7 a 8 horas, elas tinham prejudicado os ciclos do sono. E isso, a falta do sono REM, a falta de um sono profundo, embora elas estejam achando que estavam bem, no teste apresentou dificuldades na restauração da memória e das emoções. Então vamos recapitular. Você já percebeu que uma noite mal dormida bagunça tudo, deixa o seu corpo no dia seguinte com menos energia, disposição, com menos clareza mental e com mais propícias a estresse, a desentendimento no trabalho. Muda o seu humor, então. Sua alimentação é instável, porque você começa a buscar por mais comida com muito gás. O seu apetite altera, porque você vai ter uma desregulação hormonal entre a grelina e a leptina. Então, veja que é muita coisa. É o pilar fundamental para ajudar, principalmente as pessoas que estão querendo emagrecer. Para que você tenha mais força de vontade, que você entre numa rotina com mais atenção, com mais clareza, com mais foco, com mais disposição, vamos dar atenção ao pilar do sono. Então vamos falar sobre a higiene do sono, como a gente contribuir com nossos comportamentos para que o nosso sono venha com mais qualidade. Então, quer melhorar o seu sono? Comece por pequenas atitudes, como deite sempre no mesmo horário, acorde sempre no mesmo horário. Isso vai fazer com que, com o tempo, o nosso corpo se habitue, ele saiba quando vai deixar você mais sonolenta, qual o horário, e o horário que vai deixar você mais desperta. E isso vai te ajudar imensamente na sua qualidade do dia. E segunda coisa, exposição ao sol. Abra logo a janela, se expõe ao sol, veja a claridade, porque o organismo, a nossa biologia, a nossa fisiologia, vai absorver essa claridade, vai entender que nós estamos vivendo o dia, começando o dia. E quando vai estar começando a noite, quando está escurecendo, isso normalmente, nosso ciclo circadiano, ele vai regulando um sono de qualidade, ter tensionalidade nesses comportamentos para favorecer uma dormida realmente com qualidade, para que você acorde com disposição. Evite também telas, café, bebidas com cafeína em geral, álcool à noite. Uma refeição equilibrada para a sua refeição da noite, mas que seja uma refeição também de fácil digestibilidade. E que seja pelo menos com 3 horas de antecedência, para te ajudar nessa qualidade do sono também. Além disso, em relação à alimentação, é importante que você faça alimentação leve, que você tenha uma boa digestibilidade, para que você possa contribuir para que o seu corpo use a noite para recuperar, para se restabelecer e não se preocupar em estar fazendo digestão de alimentos. Dormir bem é o primeiro passo para a transformação. Dormir bem é viver bem, é ter energia, é ter mais saúde, é você ter um melhor humor, é você viver de bem com a vida, com foco, conquistar os seus objetivos. Sem sono de qualidade, até a sua alimentação e as suas escolhas ficam prejudicadas. Então, veja bem, se você quer dar uma virada de chave de uma vez por todas, eu te convido para conhecer o método que eu criei, a última cartada. Nele, você vai aprender passo a passo como transformar a sua vida com saúde,
como você ter mais equilíbrio e emagrecimento sustentável, incluindo o sono, que você já entendeu, já ficou bastante claro que é um dos pilares principais para uma qualidade de vida. E vocês vão conhecer muitos testemunhos de pessoas que só conseguiram emagrecer a partir do momento que ajustaram esse pilar do sono. E vai conhecer também muitas histórias de pessoas que não conseguiram estabelecer uma rotina na sua vida. Porque o que nós percebemos que não é você tendo conhecimento, não é que você vai transformar a sua vida, mas é você colocando em prática. E a última cartada é justamente uma forma de você colocar o passo a passo diariamente, até você transformar em hábitos que vão te transformar, vão trazer para você tudo que você deseja, que até agora são coisas que estão só a nível de desejo. Mas com os pilares, eles usando diariamente através da última cartada, você vai de fato estabelecer na sua vida tudo o que você deseja para ter uma vida de qualidade, com emagrecimento saudável e sustentável, dormindo bem com qualidade, controlando o seu humor, você tendo uma vida mais produtiva, você realizando os seus sonhos. Você quer isso? Então venha fazer parte desse método, a última cartada. É dessa forma que você vai conseguir. Sua última cartada é agora. Você vai ver aqui embaixo que você pode clicar no link, a última cartada. E se você quer viver essa transformação, clica nesse link, vem com a gente, venha viver tudo isso na prática, junto comigo, todos os dias, porque a sua saúde, a sua energia, o seu corpo, os seus sonhos merecem serem estabelecidos, realizados através da última cartada.